Solicito ao senhor secretário para que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhores vereadores, Arlete Silva, Fenório, Carlos Andrade, Manuel Macedo, Natal, Savassi, Marco Porta, Olívio, Paulo Félix, Fenório, Paulo Silas, Maurício, Jair, Walter Paulo, lá na mesa, após. Tendo o número legal, declaro aberta a 23ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, aos 27 dias do mês de agosto de 2002. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a todos para que de pé devotemos um minuto de meditação por respeito à memória do Cristo crucificado, ouvindo um trecho bíblico nos termos regimentais. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temereis, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Aos 20 dias do mês de agosto de 2002, na necessidade do prévio do Poder Legislativo na Sala das Sessões do Mário, foi realizada a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal sob a presidência do vereador Paulo de Souza Félix e secretariada pelos vereadores José Luiz Eloy, Arlete Silva, primeiro e segundo secretário da mesa. Pelo livro de comparecimento, constatou-se a presença dos vereadores seguintes: Antônio Carlos Fenório, Arlete Silva, Carlos Andrade, Manuel Macedo, Jair Cardoso, José Luiz Eloy, Marco Antônio Porta, Maurício André, Natalino José Soares, Olívio Nobre Gabriel, Olímpio Soares Júnior, Paulo de Souza Félix, Paulo Silas, Alvarenga de Melo, Romir Bandeira e Walter Paulo. Às 18 horas e 37 minutos, teve-se a sessão com a observância de um minuto de respeito à memória do Cristo crucificado e ressurreto. Ocasião em que procedeu-se a leitura do texto bíblico, nesse sentido feito pelo Ilustríssimo Senhor Vereador José Luiz Eloy. O senhor presidente recepcionou todos os presentes agradecendo a presença dos ministros e membros da imprensa escrita municipal e regional, assim como personalidades políticas e líderes comunitários. Foi feita a leitura da ata da sessão anterior, 21ª sessão ordinária, que, colocada em discussão, ninguém se manifestou, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Nota-se que durante o período de 60 dias, antes de 90 dias após a eleição, não haverá tribuna popular, nos termos regimentais.
Passou-se então a leitura do material do expediente, encontra-se melhor descrito e caracterizado no anexo ao presente ata de relação material do expediente de 12ª sessão ordinária. Remeteu-se o presidente os projetos de lá enviado para a posição permanente da Casa. Iniciou-se então a apreciação de indicações que, após acordo entre os vereadores, chegou-se a seguinte formatação. Indicação 311 de 2002, pedido em vista por 5 dias feito pelo vereador José Luiz Eduardo. Indicação 542/2002 e 546/2002, pedido de retirada dos seus subsídios. Indicação 549/2002, pedido em vista por 10 dias. As demais indicações foram aprovadas por unanimidade. Com relação aos requerimentos, temos a seguinte formatação. Requerimento 138/2002, aprovado por unanimidade de voto. Pedido de preferência, aprovado por unanimidade de voto. Todos os demais requerimentos foram alcançados por pedido de vista pelo prazo de 10 dias. A partir da sessão destinada a expediente, às 20 horas e 40 minutos, com retorno às 20 horas e 53. Iniciou-se então a ordem do dia, em ato contínuo, 20 horas e 54 minutos, ocasião em que constataram os indícios que a presença do expediente constatada pela chamada reunião. Então, houve projetos constantes na ordem do dia, os oradores escritos para tal que utilizaram-se da palavra no seu regimento. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e às 22 horas e 2 minutos declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, José Luiz Eduardo, meu secretário da mesa que veio para presentear, e a conferir que a conselho aprovada está devidamente assinada pelo presidente. Em discussão, ata da sessão anterior, em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários que não manifestar-se. Aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do material de expediente. Tração do material do expediente, da correspondência recebida do Executivo Municipal. Nada aparecendo. Da correspondência recebida de diversos. Ofício 6/2002 da Sociedade Municipal de Modelo de Anexo à nova relação dos membros do Conselho da correspondência expedida. Ofício 91/2002 da excelentíssima prefeito municipal de Fundação, encaminhando indicações número 454, 456, 479, 481, 483, 513 e 337. Projeto de lei ordinário apresentado. 82/2002 é o período do vereador Maurício André dispõe sobre a instituição do Dia do Ecumenismo no município de Palmeiras. 83/2002 é o do vereador Maurício André dispõe sobre a implantação de câmeras de vídeo e sistemas de segurança para fins de segurança nas instituições públicas municipais. Caminho às comissões. 84/2002 é o da vereadora Arlete Silva dispõe sobre denominação de logrador público específico da outra competência. Caminho às comissões permanentes. A minha está comendo por 2. Despesa não, primeiro, a minha tá. Senhores parlamentares, entram agora para serem apreciadas as indicações constantes no expediente. Temos indicações de 552 a 568/2002. Como é de praxe, pela ordem do senador José Luiz Eduardo. Gostaria de comunicar que há uma nova redação para a indicação dos 13 anos de autoria desse vereador. Já tem uma nova redação? Não. Pois não, o vereador Maurício André. Como? A 311 vai ser retirada e vai entrar com uma nova? Estou comunicando ao presidente que há uma nova redação para a indicação. Eu vou dizer que eles são bons. Uma indicação é uma sugestão dos vereadores. Eu peço ao secretário que faça a leitura da indicação 311 para uma posterior consulta ao plenário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Palmeiras, indicação 311/2002.
solicita a implantação de base comunitária da Guarda Civil Metropolitana, GCM, no pedido visto por 5 dias de sindicação, vereador. Na escadaria da Rua Levi de Souza e Silva, altura do número 200, justificativa. Trata-se de via em que localiza o Poder Legislativo Municipal e que vem ocorrendo com muita frequência atividades criminosas como furto e roubo de carro. Note-se também que ocorre a utilização da referida escadaria como local para consumo de drogas. Com a implantação da base da GCM, em referida à via pública, pretende-se erradicar as atividades criminosas e proporcionar segurança pública aos municípios. Vereador José Luiz Elói. Senhores parlamentares, a indicação 311 que acabou de ser lida é substitutiva à indicação 311 apresentada anteriormente pelo vereador José Luiz Elói. Consulta o plenário sobre a admissibilidade desta matéria. Pela ordem, questão de ordem. Baseado no que está fazendo isso? Entendeu? Baseado em que artigo do regulamento do regimento? Suspendo a sessão por 5 minutos para a consulta regimental. Está suspensa a sessão. Não. Ordem do ilustre vereador Maurício André. A presidência entende que o regimento interno é omisso no artigo 148, 149, no que tange a propositura de indicações. Entendemos que a indicação é uma sugestão do vereador ao Poder Executivo Municipal. Não se trata de requerimento, projeto de lei que tem implicações constitucionais, inclusive com relação à lei orgânica e outros preceitos legais. Desta forma, a presidência defere o pedido do vereador José Luiz Elói e está a indicação 311 sendo apresentada de forma substitutiva para a redação que foi lida hoje em plenário. Não quer dizer que pode, não. Vereador, se Vossa Excelência tiver algum problema ainda durante essa legislatura, o mesmo teor será adotado, o mesmo procedimento. De igualdade a todos os senhores parlamentares, no que diz respeito às indicações. Apenas no quesito indicações. Como é praxe já também regimental, a presidência vai colocar a votação das indicações em bloco, resguardado o pedido de destaque por parte dos senhores parlamentares. Vamos colocar em discussão todas as matérias e, seguindo em votação, o vereador que quiser o pedido de destaque, que o faça nesse momento. Glória ao vereador Natal. Não está em discussão ainda, né? 553, 554, 555, de autoria de Vossa Excelência. Peraí. Só uma questão de ordem. Questão de ordem. Para entendimento, não ficou claro qual é o procedimento da 311? A 311 vai ser votada com a nova redação apresentada pelo ilustre vereador José Luiz Elói, que foi lida em plenário. Em bloco? Não a leitura no dia de hoje. Essa indicação que acabou de ser lida, que ao invés de fechamento da viela, o vereador propõe a instalação de uma base comunitária da Guarda Civil Municipal no local. Destaque a indicação 553, 554, 555. Algum destaque mais? Algum destaque mais nas indicações? Vai votar em bloco. O vereador Natal está pedindo destaque 553, 554, 555. Vossa Excelência pede que sejam lidas as matérias? Então, antes de passarmos à votação em bloco, vamos ler as indicações 553, 554 e 555. Em seguida, vamos à votação em bloco. Peço ao secretário com essa leitura dos textos. Indicação 553/2002, vereador Natalino José Soares. Indica redutor de velocidade no Jardim Maria Rosa. 554/2002, vereador Natalino José Soares. Indica redutor de velocidade no Jardim Sapurico. 555/2002, vereador Natalino José Soares. Indica redutor de velocidade no Jardim Clementino.
Pedido de destaque 552, do ilustre vereador Almir Bandeira, Caboré. Vistas por 10 dias a 552. Consulta o plenário. Favoráveis permanecem como estão, contrários querem manifestar-se. Aprovado por 2 votos contrários. Aprovado por 4 votos contrários. Aprovada pedido de vistas. Por 10 dias, solicito a assessoria que faça a devida anotação. Em votação, todas as indicações, com exceção da 552. Favoráveis permanecem como estão, contrários queiram manifestar-se. Pela ordem, mas deixa o presidente declarar a votação também, por favor. Aprovado por unanimidade as indicações constantes do expediente. Pela ordem. O vereador pede para subscrever a indicação 561 do ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira. Consulta o autor. Nada opor. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Só um momento. 140/2002. Aliás, temos um pedido de preferência que acaba de ser apresentado pela ilustre vereadora Arlete Silva. O requerimento 142. Consulta do plenário. Pela ordem. Favorável permanece como estão, contrários queiram manifestar-se. Aprovado o pedido de preferência, o requerimento 142. Peço ao secretário que faça a leitura do documento. Há um pedido de subscrição por parte do ilustre vereador Natal. Consulta autora, nada opor. 142. Requerimento 142/2002, vereador Arlete Silva requer se oficio desse excelentíssimo senhor prefeito municipal informações referentes ao estudo para que seja concedido perante lei anistia para pagamento de tributos municipais em atraso. Na renúncia de orçamento. Pela ordem, presidente, discussão. Pela ordem, solicito também a subscrição do documento. Consulta ao autor sobre a possibilidade de subscrição por parte do vereador Eloy. Nada opor. Pela ordem. Pelo contrário. Ao vereador Marco Corte. Renúncia de pagamento. Pela ordem. Mas eu estou pedindo informar estudo para que seja A subscrever o vereador Walter Paulo. para o pagamento do sim. Só que se ele der, Os demais, tem compensação. já que manifestada a autora, está liberado para a votação de todos que assim interessarem. Em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários querem manifestar-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 142. Pela ordem do vereador, pela ordem cronológica aqui do decano da casa, tem a preferência do vereador Antônio Carlos Senal. Você tem que contar. Requerimento 141. Preferência, requerimento Ó, Sabá, vai ter que 141. Peço ao secretário que faça a leitura do documento. Sim, senhor. Requerimento 141/2002, vereador Antônio Carlos Penório, em que volto de pesar pelo falecimento de Antônio Martins Ribeiro. Não, vai pra frente. Estão com vistas. Consulta plenário sobre preferência. Favorável, permanece como estão. Aprovado. Está em discussão o requerimento 141. Em votação. Pela ordem, presidente. Pedir declaração de voto. Assim que concluir a votação, ao vereador. Foi votada a preferência. Agora nós vamos votar o Mas em cima do requerimento. outro requerimento que foi votado, não em cima desse, que eu quero pedir a votação. Pedi declaração do voto do meu. Não, vereador, já foi votado, já tem uma outra votação, que é o pedido de preferência. O vereador poderá declarar sobre as A duas. qualquer momento, não vou ser. Vossa Excelência, o regimento interno e a votação que Vossa Excelência nas urnas garante o acesso à tribuna. Em votação,
Favoráveis por unanimidade, estão contrários que manifestar-se, aprovado por unanimidade o requerimento 141. Pela ordem, ilustre vereador, ao ilustre vereador, há um pedido de declaração de voto, ilustre vereador Savaz, em seguida o novo vereador final. Na verdade, senhor presidente, não é bem uma declaração de voto, né? Até porque tramita nessa Casa de Lei essa lei que a Arlete pede. Então a Arlete está aqui indicando que o senhor prefeito faça a lei, e a lei já existe. É de minha autoria, está tramitando na Câmara. Eu venho aqui à tribuna solicitar o empenho de todos os vereadores para que seja tramitado e votado essa anistia tão necessária numa época tão difícil que vive o nosso país e o mundo dessa economia. Então, solicito aqui o empenho dos vereadores, senhor presidente, colocar em pauta esse... exatamente, os vereadores aqui na reunião reflitam sobre essa questão. Muito obrigado. Suspensão do trabalho para discutirmos o assunto. Nova vereadora Arlete Silva, eu já vi um pedido pela ordem dos vereadores Antônio Pérez Senório, como Vossa Excelência é a única mulher aqui nesse parlamento, com certeza o vereador Antônio Pérez Senório não se oporá. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presente. Eu só entrei com esse requerimento, nobre vereador, porque hoje a situação está difícil. Muitos desempregados, pessoas doentes e não têm condições de pagar o seu IPTU. Então eu solicitei um estudo para a possibilidade de estar fazendo essa isenção, porque este projeto não pode ser de autoria do vereador, tem que vir do executivo. Então, por esse motivo que eu solicitei esse estudo de parte do executivo. Tá, obrigada. Você dá a palavra, ilustre vereador Antônio Carlos Afinal Fernandes. de contas, quem está certo? Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, pedi a palavra, senhor presidente, para declarar o voto em relação ao requerimento 141/2001. Foi só lido o caput do assunto em tela, mas eu queria destacar aqui, senhor presidente, que é um voto de pesar que a Câmara acaba de aprovar pelo falecimento de um ilustre filho da cidade. Antônio Martins Ribeiro, quem foi? Se perguntarmos aqui para os jovens, Antônio Martins Ribeiro, não vão lembrar quem foi. As pessoas não sabem quem foi Antônio Martins Ribeiro, e a Câmara Municipal aprovando um voto de louvor, um voto de pesar pelo falecimento dessa pessoa. Quem foi Antônio Martins Ribeiro? E nós, os mais jovens, não sabem. Antônio Martins Ribeiro foi vice-prefeito da nossa cidade e foi diretor de obras do município de Taboão da Serra, funcionário municipal por muitos e muitos anos. O senhor Antônio Martins Ribeiro construiu escola, construiu guias e sarjetas, pavimentou, fez todo tipo, rede de água, rede de esgoto. O senhor Antônio Martins Ribeiro era a única pessoa que conhecia a rede de esgoto na cidade, e muitas vezes, já nessa época moderna, precisava ser solicitado, já depois de aposentado, que ele fosse à prefeitura para acompanhar os funcionários de obras da prefeitura, para falar onde estava a guia, onde estava a rede de esgoto, a rede de água, para poder fazer, às vezes, um reparo, ou uma pavimentação, ou um outro tipo de trabalho qualquer. Então o senhor Antônio Martins Ribeiro marcou com o seu trabalho a sua passagem por essa vida em defesa do progresso e do desenvolvimento da nossa cidade. Um homem funcionário da prefeitura, muito querido e respeitado por todos, de todos os escalões da prefeitura. Do prefeito ao mais humilde dos funcionários, o senhor Antônio Martins Ribeiro era respeitado por todos. Ficou doente por quase 3 anos, uma doença que o remeteu ao leito, e ele acabou falecendo no último dia 17 de agosto, o senhor Antônio Martins Ribeiro. E a Câmara Municipal não pode esquecer a história da cidade, a história das pessoas que fazem o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso município. E o senhor Antônio Martins Ribeiro, em que pese as novas gerações nem o terem conhecido, marcou decisivamente com a sua vida e com o seu trabalho a história de Taboão da Serra. Por isso os vereadores praticam aqui um ato unânime de inteira justiça, consignando em ata esse voto de pesar, que será também levado ao conhecimento da família que sofre a dor da perda desse ente querido, não só pela família, não só da família, mas de milhares e milhares de pessoas da nossa cidade.
Era essa a minha declaração de voto, senhor presidente, pela justiça que o plenário da Câmara acaba de praticar através do voto unânime dos senhores vereadores. Muito obrigado. Agora o senador Cláudio Macedo. Nada a opor, Arlete. Eu quero subscrever o Há um pedido de subscrição do vereador Fenório. Nada a opor. Nada a opor. Há dois pedidos de preferência, já haviam solicitado 140 do vereador Natal. Está em apreciação a preferência para o requerimento 140. Favoráveis permanece comissão, contrários querem manifestar-se, aprovado o pedido de preferência. Peço ao secretário que faça a leitura do caput do requerimento. Requerimento 140/2002, vereador Natalino José Soares, requer implantação de divisão de medicina de reabilitação em Taboão da Serra. Em discussão. Em votação. Favoráveis permanece comissão, aprovado. Ainda pedido de preferência. Requerimento 143, autoria dos vereadores Mário Macedo. Consultor do plenário. Favorável pela comissão, aprovado de preferência. Peço ao secretário que faça a leitura do caput do requerimento. Requerimento 143/2002, vereadores Mário Macedo, requer voto de louvor a todos os esportistas que participaram do jogo de Caieiras. Consulta plenário. Favorável pela comissão, aprovado o requerimento 143. Queremos registrar a presença da nossa imprensa regional, que sempre cobre aqui os nossos trabalhos legislativos. Lilian Barbosa, do Jornal Conexão, muito obrigado pela presença. Márcio Canciano, do Jornal Atual, muito obrigado. Jornalista Samuel Gaetano, Gonzaguinha, muito obrigado pela presença. André, da Rádio Impacto FM, muito obrigado pela presença, parabenizando pela festa de lançamento da Rádio Impacto, último sábado na Praça de Gonzaga. E o Sidney do jornal Folha do Pereira de Sá. Queremos cumprimentar ainda o Edivaldo, lá do Jardim de Granondo, que vai voltar Brasil Livre. O Ceará do Leme, muito obrigado pela presença. O Gerson, presidente da Sociedade Amiga de Bairro Jardim São Benito, muito obrigado. O Tião Nonato, muito obrigado. Batista, Sodilon, presidente da Sociedade Amiga de Bairro do Jardim Leme Seu Sampaio, muito obrigado. O Lau, do Jardim São Luís, muito obrigado. E o Nelsinho, conhecido Nelsinho Fogueteiro, aqui tradicional na nossa região, muito obrigado pela presença. Também a Comissão de Moradores, Movimento Moradia do Jardim Elétrico. Muito obrigado a todos pela presença. Consulte seus secretários, temos oradores inscritos. Ô Cida, já vai camiseta nova, não é assim? Extensão 10 minutos para discutir lá. Senhor do vereador Natal, a declaração de voto, conceda a palavra por 5 minutos ao ilustre vereador Natal. Você não declarou, ele declarou o voto. Senhor presidente, nobre vereador e imprensa presente, senhoras e senhores, eu fiz essa indicação pedindo a implantação do Centro de Reabilitação em Taboão da Serra. Centro de reabilitação, eu quero... Reabilitação é um trabalho que o meu filho está fazendo, é um trabalho de pessoas deficientes físicos, e nós estamos levando para vários setores, e esses centros tem em São Paulo, tem na Lapa, tem vários setores, e mais companheiros vereadores. Eu quero fazer uma solicitação ao governo do Estado, através do pedido de todos os vereadores, para que esse centro possa vir para Taboão da Serra. E há possibilidade de estar sendo implantado em várias cidades do interior, como São Paulo, na Grande São Paulo, e no interior também. Então, senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência um pedido ao governo do Estado, porque é através do governo que podemos trazer esse centro para Taboão da Serra. Esse trabalho, ele tem feito, levado até São Paulo, as pessoas para fazer fisioterapia,
e desenvolvimento do próprio corpo, pessoas que têm deficiência. E tem condições de trazer para Taboão da Serra. Então eu peço a fazer essa solicitação para nós alcançar o objetivo. Tudo que o governo do Estado tem feito para Taboão da Serra, faço também esse pedido através da Câmara Municipal e eu peço o apoio de todos os vereadores, que é muito importante para o nosso município. Muito obrigado. Registrar também a presença do Rodrigo, da revista do Taboão, que está aqui com uma edição novinha, sendo distribuída nesse momento para quem assiste a nossa sessão. Suspendo os trabalhos por 5 minutos a pedido do líder do governo, o vereador Valmir Caboré Bandeira. Está suspensa a sessão. Quer ganhar no primeiro, né? Chocaninho. Talvez que ele opaca ali. Mentira, né? Eu prometo pra ele. Chegou no fraco para a qualificação. Puxa, prefeito. Vamos lá. Hoje à noite não vai ele vai ter que pagar. Se não pagar, nem eu. Toda vez. Esse cara não paga nada. Vai, vai eu só tenho assim, não vou pagar nada. Tirar, né? Tirar. Ok. Tirar. Quem é o seu cunhado? Quem que é ele? Só do Natal. Pai Natal. Caboré, vem cá. Hã? Trabalho de faixa? Pintor, assim, pá? Eu sou secretário que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Fenônio, Arlete, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marconi, Maurício, Natal, Olívio, Cavazza, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Walter Paulo e Helena Mesa Afonso. Havendo o quórum, declaro reaberta a sessão pela ordem do vice-vereador Antônio Carlos Fernandes. Solicito a Vossa Excelência para suspensão do expediente, né? E também do intervalo regimental e entrasse na ordem do dia. Regimentalmente, eu preciso consultar se temos oradores inscritos para essa parte da sessão. Desculpa. Eu registrar a presença do José Alves do Jornal do Povo e Manuel do Balcão de Anúncios. Muito obrigado pela presença. Consulta o senhor secretário, temos oradores inscritos? Não há oradores, presidente, nessa parte. Não havendo oradores, declaro encerrado o expediente. Por consenso, está suprimido o intervalo regimental. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação para a segunda parte da sessão. Senhores vereadores, Fenônio, Arlete, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marconi, Maurício, Natal, Olívio, Cavazza, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Walter Paulo e Helena Mesa Afonso. Tudo bem, Manuel? Havendo o quórum regimental, está instalada a ordem do dia. Pela ordem do vereador Livro Nóbrega. Baseado no artigo 102, conceda a palavra ao vereador Livro Nóbrega, da liderança do Partido Liberal. Antes que eu registrar a presença do Mané do Café. Muito obrigado pela presença, nosso poeta regional. Senhor presidente, eu peço no artigo 102, por um fato importante, do meu ponto de vista, por uma ação brilhante que nós estamos tendo na cidade. Quando eu digo nós, digo
prefeito Fernando Fernandes e a Câmara Municipal, que dá sustentação às ações de segurança que estamos fazendo para suprir a falta de segurança que a Polícia Militar deixa de atender em nossa cidade. Eu assisti vários no telejornal na última semana, na qual passou alguns episódios da Guarda Municipal em ação. E esses episódios mostravam aquilo que nós já sabíamos, a insegurança que o nosso país atravessa, principalmente da Taboão da Serra, com relação às famílias taboanenses. E felizmente, nós temos a Guarda Municipal com a determinação de trabalhar e atender a nossa municipalidade. Eu, no passado, fui vítima dessa mesma violência de Taboão da Serra, e quem deu o suporte necessário na ocasião foi a Guarda Municipal. E logo após esse trabalho excelente da Guarda, houve prevaricação de alguns membros do Poder de Segurança Estadual, onde os meliantes foram soltos por questões já resolvidas, e novamente a Guarda Municipal conseguiu deter os meliantes, questão de horas após a soltura indevida pela Polícia Civil, precisamente a 37, posso citar a 37. E nesse último final de semana vimos as ações novamente na televisão, na qual eu acho que devemos nos precaver com relação às imagens, mas a importância que a Guarda tem nos dado a todos os cidadãos é digna de louvor. Eu não vou citar os episódios porque é fora o pessoal de cada um, mas eu quero parabenizar e quero que os componentes da Guarda digam que tomem cuidado, continuem preservando os nossos cidadãos, continuem trabalhando com essa dedicação que vocês estão, e tenha certeza que a Câmara Municipal e o cidadão taboanense estão olhando por vocês também, e principalmente a Câmara, que está debruçada, alguns vereadores já, acredito que todos já devam ter recebido, o Estatuto da Guarda, para darmos melhores condições de trabalho a eles, e se numa fatalidade também às suas famílias. Mas quero dizer parabéns aos componentes da Guarda, esses soldados que estão presentes aqui, esses valiosos funcionários públicos municipais, que têm se dedicado muito mesmo, e só quem sabe disso é quem está vivendo os problemas diretamente e dando as soluções a eles. Porque se a PM estivesse fazendo a sua função principal, se não tivesse atrás da mesa um comandante, não vou dizer que ele é ruim, mas um comandante do naipe do que está aí, Taboão estaria em situação melhor. Então, nós temos em Taboão o 25º Batalhão, que ocupa um espaço público municipal, que infelizmente está só ocupando o espaço, não está indo para a rua. Pasmem, senhores, no último final de semana tivemos 5 flagrantes feitos pela Guarda Municipal. E sabe o que a PM fez? Levou um bêbado para a delegacia. Se não fosse a Guarda resolver, solucionar e trazer, vocês imaginem como é que estaria a nossa cidade. Então, 5 flagrantes da Guarda Municipal contra uma diligência da PM que foi levar um cidadão que estava alcoolizado. E cadê a segurança? Chamem o 90, vocês estão mortos. Chame 1532, chame a Guarda Municipal, que vocês poderão ter um auxílio, quem sabe, preservar aquilo de tão belo que Deus nos deu, que é a nossa vida. Então, senhor presidente, seria esse desabafo, porque eu fiz aqui um voto de louvor à Guarda e acabei retirando eles daqui da pauta, porque passou o momento, já tinha passado 5, 6 meses por questões regimentais, por acúmulo de indicações que estavam aqui, ele perdeu a oportunidade. Mas hoje eu vi a necessidade de vir falar, porque é o que eu sinto intimamente. Continue trabalhando, se dependendo do livro, vai ter voto, vai ter condição, vai ter indicações, apoio para qualquer projeto que venha engrandecer a nossa Guarda, porque precisamos e necessitamos desses homens que fazem além das suas funções. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem do vereador Paulo Silas. Vossa Excelência usa a palavra do artigo 102 como líder do PMDB. Da outra mesa, caros pares, público presente, eu gostaria de relatar ao plenário e aos moradores de que nós estamos em campanha eleitoral, estamos visitando as ruas do nosso bairro. E eu me sinto extremamente lisonjeado, por um lado, de um político de mais de 20 anos nessa cidade militando, ainda poder andar nas ruas da nossa cidade e conversar com a população. Isso com certeza nos anima, porque em determinado momento a situação que se encontra o país é tão difícil e até não nos empolga, vamos dizer assim, ir para a rua.
Eu quero relatar uma situação que nós políticos temos que estar cientes. Hoje, andando, caminhando pela rua, como os dos dias que antecederam, nós não temos a visão da realidade do que o povo está vivendo neste momento. Se nós andarmos e percebemos o desemprego, e o que o desemprego faz para o nosso país, especificamente para a nossa cidade de Taboão da Serra, é algo que deveria fazer com que todos nós refletíssemos seriamente. Até porque, se num determinado momento nós podemos nos desculpar dizendo que não somos responsáveis pela política do emprego, porque isso compete ao presidente da República, ao governador, mas hoje, caminhando pelas ruas e fazendo uma campanha, eu vejo quão responsável nós somos, porque nós apoiamos um candidato a governador e um candidato a presidente da República. E nós levamos uma esperança para esta população, e eu vim com um questionamento que me perturbou bastante. Será que eu estou preocupado unicamente com a minha eleição? E devo confessar aos senhores que isto foi o que eu percebi enquanto caminhava e cumprimentava as pessoas, e as pessoas na singeleza, na educação do povo brasileiro, dizendo: olha o que você vai fazer pela gente, olha que em casa são 3 jovens desempregados, olha aqui nós não podemos caminhar mais às 8 horas da noite, por favor, o senhor ainda passa aqui, a gente ainda vê o senhor que é candidato, o senhor tem que fazer alguma coisa. E nós levamos aquela expectativa: não, pode contar com o nosso apoio, que nós iremos lutar. E na verdade, esta imagem da rua com certeza deve estar e vai ficar cravada na minha mente. Mas é impressionante o número de jovens que se encontram na rua durante a semana na nossa cidade, que não tem já nem sequer mais perspectiva. Uma mãe desesperada dizendo o seguinte: meu filho já tem 18 anos e não arruma trabalho porque todo mundo quer que ele apresente a sua carteira para mostrar a sua experiência. E ela me diz: se ele nunca trabalhou, quem é que vai dar essa chance para um dia ele mostrar para alguém que ele tem experiência em algo? Que país que nós estamos vivendo, meus caros brasileiros. E nós, candidatos, eu como candidato a deputado estadual, estou sentindo um peso tremendo no ombro, uma responsabilidade cívica que os senhores não imaginam. Ontem eu passei, e você tramita dentro de todas as áreas, e ontem nós passamos, você encontra cidadão limpando a sua arma de fogo. Hoje passo por uma Jardim Maria Luísa, numa construção abandonada, jovens, muitos jovens, perdidos na droga às 3 horas da tarde. E eu passei e fui cumprimentar aqueles jovens. Será que um cidadão passaria naquela condição como eu passei para cumprimentar aqueles jovens? E esta é uma realidade que eu tinha que trazer para este parlamento. A realidade aqui dentro desse parlamento, ela tem que refletir a realidade lá fora. E com relação aos nossos candidatos a presidente da República, eu sinto manco, porque nem candidato a presidente da República posso defender uma bandeira. Isto é lamentável para um candidato a deputado estadual. Porque se eu tivesse um candidato com bandeiras, para concluir, senhor presidente, se eu tivesse um candidato com bandeiras, eu iria cobrar, e vou ter que cobrar de qualquer candidato que se eleja. Mas nós, brasileiros, precisamos refletir, porque depois desse momento eleitoral deste ano, a história do Brasil não será a mesma. Ou os políticos apresentem algo palpável para a população do nosso país, ou ninguém pode garantir qual destino que terá esta nação.
pequenos comerciantes desesperados, homens que tentam sobreviver, homens que te contam a história de um comerciante de 15 anos, que estão nos últimos suspiros para fechar o seu negócio. E esta é a realidade da rua que nós estamos encontrando deste povo de Taboão da Serra. Vereador Fenólio, Vossa Excelência sentiu na pele como eu senti com meu filho quando foi assaltado também no centro de Taboão da Serra. Mas isto talvez nos machuque bastante. Mas às vezes é preciso que as coisas aconteçam para que a gente possa refletir mais profundamente. Que meu Deus, que eu acredito sinceramente, me ilumine, que eu não saia desanimado e nem triste como eu estou hoje, de ver o meu povo brasileiro no desespero, na busca de uma dignidade, de um trabalho e de um Brasil que nós possamos ter orgulho. Muito obrigado, senhor presidente. Isso é o desabafo que eu trago, o meu sentimento, falo hoje com o meu coração, de saber que eu sou um representante do povo. E que povo que eu estou encontrando na rua. Que Deus nos dê força, como lideranças e juízo, para que nós possamos refletir bastante sobre a nossa responsabilidade, que também nasce no município, para resgatar um pouco da dignidade para a nossa nação. Muito obrigado. Última palavra ao ilustre vereador Maurício André. Vossa Excelência tem 5 minutos para comunicar de liderança nos termos do artigo 102. Senhor presidente, nobres pares, nesta semana que se passou, começou o horário eleitoral gratuito na televisão e nós temos visto a propaganda dos presidentes, ou dos presidenciáveis. Aproxima-se o dia da grande loteria que vai ser essas eleições de 6 de outubro. O dia da roleta, não russa, mas da roleta subdesenvolvida e da roleta do pôquer que vai ser essas eleições. Por quê, senhores? Porque presidencialismo é isto, é votar para eleger um presidente. Vamos apostar num candidato e esperar que ele não seja maluco, que ele não seja visionário e que ele não seja incompetente. Já tivemos no passado vários presidentes doidos, como Jânio Quadros, por exemplo, que encheu a cara e renunciou, se foi embora. Como disse Afonso Arinos, na época, Jânio Quadros era UDN de porre. Tivemos presidentes suicidas e suicidados. Tivemos presidentes malucos, idiotas, moles, paisanas e milicos. Mas nunca foi normal. Sempre foi a eleição para presidente praticamente um susto. O presidencialismo é isto, senhores. Nós vamos votar em uma pessoa para tomar conta de 170 milhões de almas nas mãos de um homem só. E vamos apostar numa neurose de um candidato contra a neurose de outro. E além disso, o presidente tem a missão e a solidão de governar esse país sozinho. Se ele peitar o Congresso Nacional, ele não governa. E se ele não peitar, também ele não governa. Então, o presidencialismo está nas mãos do Congresso Nacional, que pode barrar tudo que o presidente manda para lá, sabotar se for preciso, por alguma vantagem pessoal, e muitas vezes o Congresso fica sem responsabilidade alguma. O Congresso pode tudo e não perde nada. O Congresso, infelizmente, nesse país, composto por 512 deputados, ele não tem rosto. O presidente, sim, envelhece durante esses 4 ou 8 anos de mandato. Então,
Nós vivemos nessa época, até 6 de outubro, uma angústia do voto, uma expectativa. Pensamos às vezes, será que fulano é legal? Será que ciclano é ladrão? Será que Beltrano vai destruir tudo? Ninguém sabe. Vamos esperar até 6 de outubro. Enquanto não houver uma mudança constitucional no país, mudando o regime de presidencialismo para parlamentarismo, nós sempre viveremos essa expectativa e essa angústia. Vivemos nesse jogo de azar das eleições. Nossa formação do povo brasileiro confia somente numa pessoa personalista, num salvador da pátria. Às vezes, o homem, nós confiamos naquele homem que é melhor do que a massa, num herói. Só que o herói, às vezes, vira um ditador. Portanto, senhores, joguem no dia 6 de outubro. Façam suas apostas e vamos ver o que vai acontecer nesse novo presidente que virá por aí. Podemos ficar ricos ou falidos, fortes ou quebrados. Não sei o que será de nós nessa eleição. Pode ser que seremos ou que ficaremos alegres ou tristes. Pode ser que ficaremos felizes e com sorte, mas pode ser que não seremos e que não sairemos dessa eleição nunca mais dessa crise institucional que o país afundou nesses 8 anos de governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, senhores, eu peço que os senhores votem certo, votem para o que a consciência de vocês mandem, analisem primeiro todos os candidatos que têm a presidente. Peço bem, um minuto. Analise todos os candidatos a presidente que estão aí e votem com a consciência e com o coração e não com a paixão. Obrigado, senhores. A palavra ao ilustre vereador Marco Porta, líder do PTB nesta Câmara. Passo a palavra para o vereador Alex. Conceda a palavra ao ilustre vereador Alex Silva, nos termos do artigo 102. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, vim aqui falar um pouquinho da Guarda Municipal. Essa guarda que tanto nos tem ajudado em Taboão da Serra. Que seria de Taboão, vereador Olívio, se não fossem os nossos anjos da guarda? Eu sei que existem críticas, eu sei que muitas das vezes eles não têm condições de fazer tudo, porque o município é grande, de 220 mil habitantes. Mas o quanto eles fazem? Vereador Fenólio, nosso querido vereador, que essa semana, agora esse final de semana, passou por dificuldades imensas com teu filho, que apareceu até na televisão. Eu estava viajando para buscar o meu pai em Minas, que ele estava passando mal lá, e me ligaram no meu telefone para saber qual filho do vereador tinha sequestrado. Fiquei sabendo, Fenólio, graças a Deus, primeiramente, e também a nossa Guarda Municipal, o teu filho está aqui, está bem. E nós temos mesmo que agradecer a Deus e a Guarda por ter visto o carro dele parado e evitado o pior. Eu sei os momentos que você passou, Fenólio, eu sei os momentos que a Vani passou, a tua mãezinha quando viu a notícia no rádio e te ligou, nervosa, a tua mãezinha, que amanhã vai fazer 90 anos, né, Fenólio? 89 anos vai fazer a mãe do Fenólio. Amanhã quero mandar um forte abraço para ela, que eu sei que você vai estar almoçando com ela, Fenólio. Parabéns pela tua mãe, que Deus dê muita saúde. E eu sei o que ela passou a hora que ela recebeu, que ela ouviu a notícia na rádio. E não é fácil saber que um neto foi sequestrado, independente de ser relâmpago ou não, porque graças a Deus e a Guarda Municipal. Hoje nós estamos com 84 homens e vai agora, já tem um pessoal novo, nós vamos para 120 guardas municipais. E é muito importante esses homens na rua, a gente sabe a situação. E andando pelas ruas em campanha agora, nobre vereador, a gente ouve
o comércio, o munícipe comentando, olha, se não fosse a guarda municipal, eu não sei o que eu faria em Taboão. Porque muitas das vezes a PM não aparece. Nós tivemos um compromisso lá na Vila Pazini, tinha um senhor aqui hoje até cobrando, de ter uma base, vereador Eloy, que solicitou aqui uma base comunitária. E a gente sabe a dificuldade, porque a Guarda Municipal não tem como estar colocando as bases comunitárias como a gente gostaria. E foi solicitada uma base comunitária lá no Vila Pazini, foi feita várias reuniões, na época com o capitão Matias, foi assumido compromissos. O prefeito cedeu o local, só que infelizmente ficou só na promessa. E se não fosse a guarda, que agora também essa semana foi mais 2 flagrantes, no sábado, homicídio com arma de fogo na Praça Nicola Vivilef, eles mataram uma pessoa aqui na praça e a guarda municipal imediatamente fez o flagrante. Então eu acho que nós temos que parabenizar sim a guarda, temos que dar um voto de louvor a esses homens brilhantes aqui na nossa Casa de Leis. E aproveitando, presidente dessa casa, presidente Paulo Félix, aproveitando, eu gostaria de saber, porque eu não recebi até hoje a cópia do Estatuto da Guarda Municipal. Quero saber se está em tuas mãos e se estiver, eu quero fazer um apelo a essa Casa de Leis para que vote urgentemente esse novo Estatuto da Guarda Municipal, que são homens guerreiros, homens de luz, que estão aí para nos proteger, para proteger não só a nossa família, os nossos amigos, o nosso município. Então eu pergunto, senhor presidente, e se estiver com você, que a gente, por gentileza, vamos estudar, vamos analisar e vamos colocar em votação para que possa estar dando melhoria, para que a guarda tenha mais condições de trabalho, porque eu sei das dificuldades que ela passa, até porque quando fui secretária de governo, eu passei por dificuldades junto com ela. Eu muitas das vezes queria ajudar e não podia, porque eu estava com as mãos amarradas, e eu sei a dificuldade que é, porque a verba às vezes não vem, a verba falta, e fica difícil. Então eu quero aqui mais uma vez parabenizar esses 120 homens, essas 4 mulheres que estão chegando agora, e dizer a vocês, continue assim, lutando pelo nosso Taboão, porque Taboão merece, e se não fosse vocês, nossos anjos, eu não sei o que seria de Taboão. Então, obrigado, senhor presidente. Respondendo ao questionamento da vice-vereadora Alex Silva, eu quero dizer que não há oficialmente, não foi entregue a esta casa oficialmente o Estatuto da Guarda Civil Municipal. E há um entendimento com o Poder Executivo de que nós não devemos votar esse projeto tão importante às vésperas de eleições, para que não soe como uma conotação eleitoral, para que não soe como uma conotação política à véspera de eleições. A guarda, ela é maior do que a eleição. Então nós temos que ter um estatuto debatido, discutido, à luz da nossa realidade e sem qualquer conotação eleitoral. Então há um entendimento já com o Poder Executivo que antes das eleições não haverá a votação do Estatuto da Guarda Civil Municipal. Pois não, Glória, vereador Antônio Carlos Fenoli. Nós temos o artigo 102, concendo a palavra ao vereador Antônio Carlos Fenoli. Eu queria registrar a presença do amigo do Jornal dos Municípios. Senhor presidente. Vereador, só um minuto. Por gentileza, eu concedi a palavra ao vereador Antônio Carlos Fenoli, mas a presidente intervém, porque já há uma inscrição dos líderes e eu vou dar a palavra a Vossa Excelência no tempo devido. Mas antes está escrito aqui, o vereador Jair Cardoso, líder do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência tem 5 minutos, nos termos do artigo 102. Peço bem a vice-vereador Antônio Carlos Fenoli. Boa noite, senhor presidente dessa Casa de Lei, nobres pares, público presente, movimento moradia, tem comissão aqui também. Eu queria também endossar aqui essa questão da nossa guarda municipal e também que essa Casa de Lei que não deixe que a PM se acomode, até devido ao testemunho de outros parlamentares aqui, a gente percebe que eles estão um pouco acomodados com relação ao serviço da Guarda Municipal. E isso não pode ocorrer, porque senão de nada adianta.
termos uma guarda eficaz e uma PM acomodada. Então, eu até gostaria que esse presidente, essa Casa de Lei, encaminhasse ofício à PM justamente no sentido de pedir mais eficácia dentro do seu serviço de segurança da nossa cidade. Também queria relatar o mesmo comentário da vereadora Arlete com relação à violência, como ela vem muito agressiva em nossa cidade. Eu também presenciei o fato daquela execução aqui na praça, é uma coisa bestial. Você perceber assim, 3 bandidos, a loucura e a voracidade dos mesmos, no sentido de executar um outro sujeito qualquer. Então parecia coisa assim, de filme. Só em filme lá do Saddam, do Osama, que a gente viu coisa semelhante. Eu, no caso, né? Assisti de camarote aquela execução. Também gostaria de colocar aqui uma questão que já foi pedida por este vereador a essa Casa de Lei, que é a questão da violência em nossa cidade. Ela vem perdendo seu controle e nós não podemos ser passivos diante dessa situação. Essa Casa de Lei, junto aos 15 vereadores, tem que assumir uma postura mais ofensiva no sentido de aplacar essa situação. Até porque os guardas municipais, os PMs, a Polícia Civil, eles só não são suficientes para inibir a violência de nossa cidade. E nós, como parlamentares, podemos chegar até as comunidades e, junto às comunidades, cobrar do chefe de família também ele seja um guardião da sociedade. Porque é justamente de lá que sai a célula maldosa. É no cerne da família que muitas vezes sai o bandido, o marginal, a prostituta, aquele que quer articular o crime, ele sai da família. Então o pai e a mãe têm mais responsabilidade até do que nós, autoridades. Porque é de lá que muitas vezes é fabricado tanto a pessoa de bem quanto a pessoa de mal. E dessa forma cabe a nós, autoridades, cobrarmos das comunidades de forma inteligente, de forma comunicativa e de forma popular. Então nós temos aqui a Secretaria da Educação, temos aqui o professor Fenólio, que tem muito acesso a ela, através das escolas, da PM. Tem eu, Paulo Félix, a questão dos movimentos populares em relação à moradia, podemos lá interferir. Tem o pastor Marco Porta, Natal, eu também, o vereador Paulo Silas, Olívio, que tem inserção nas igrejas, podemos cobrar por esse intermédio. E dessa forma a gente fazer um ataque frontal de uma forma de estimular a consciência da família. Também queria aqui, olha, Comércio Internacional agita conferência. Está sendo discutida a conferência na África do Sul. Há uma questão global com relação ao meio ambiente. E também aqui evoca a questão da pobreza mundial. E o Brasil tem uma cota gigante dessa pobreza. Percebemos que dos 6 bilhões de habitantes, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas estão condenadas a morrer de fome. Quando a gente percebe que de 5 a 6 pessoas, uma delas está condenada, percebemos a falência do projeto mundial. Então, quando Deus veio à Terra, Ele não veio à toa. Ele veio porque Ele percebia de que o homem não está preparado para comandar esse planeta. Portanto, percebemos pela conferência que realmente existe uma falência mundial e principalmente o xerife desse planeta, que é os Estados Unidos, é aquele mais abusado no sentido de não ajudar os mais fracos. E sim quer que os mais fracos deem espaços para que ele possa enriquecer cada vez mais. Voltando aqui para Taboão da Serra,
A nossa responsabilidade como autoridade é aqui na nossa cidade. Temos a questão da segurança, a questão dos projetos que nos cabe fazermos a manutenção dos mesmos. Por isso, conclamo aqui os nobres pares que a gente faça um estudo e a gente invista dentro da questão, né, da questão social da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Natal, líder do PSD. Vossa Excelência tem 5 minutos para uso da palavra nos termos do artigo 102. Senhor presidente, volto a essa tribuna, falar a questão eleitoral. Visitando várias cidades, fazendo a minha caminhada, o Paulo Silas colocou agora há pouco, e a gente tem implantado o trabalho também feito para análise pela região, mas visitando, andando por Taboão da Serra, graças a Deus a gente se sente bastante feliz e com bastante esperança. Mas quando a gente entra na cidade vizinha, a gente acredita, porque as pessoas que estão naquela região solicitam da gente um crédito maior ainda, porque não, o que aconteceu em Taboão da Serra, pelo que eles aguardam na cidade vizinha. E quando falam da questão de segurança, a gente não pode esquecer de um objetivo. A Câmara Federal tem um projeto do poder de polícia para as guardas municipais. E nós sabemos que quando chega em época de campanha, aparecem vários políticos fazendo as suas promessas, mas são sempre aquelas pessoas, são as mesmas pessoas. Aparecem agora, mas dia 7 de outubro ninguém vê mais esse pessoal por aqui. Vai voltar daqui 4 anos outra vez. E tenha certeza do respaldo desse vereador, se Deus quiser, vamos chegar à Câmara Federal, e do empenho, porque é importante hoje o poder de polícia a todas as guardas municipais, não só Taboão da Serra, porque o trabalho da guarda de Taboão eu tenho que parabenizar todos os guardas, e também o prefeito municipal que acreditou, e essa Câmara também que acreditou na nossa guarda, com bastante incentivo, porque hoje não existe nenhum incentivo à própria Polícia Militar, à Polícia Civil. Mas eu creio, vamos acreditar que nos próprios governantes que estão para chegar aí, tenha certeza, estão lutando junto com a gente e dando respaldo. Quero falar uma coisa, Maurício. Vereador, companheiro Maurício André. Eu não tenho a eleição como um jogo de poker, a eleição com bastante democracia, como você foi eleito, que o povo acreditou em você. E eu tenho certeza que as pessoas que acreditam no deputado federal, que através da Câmara Federal pode desenvolver o nosso Brasil cada vez melhor. E através da Assembleia Legislativa pode desenvolver até o próprio município, porque está ajudando também os prefeitos e os vereadores de todas as regiões. Mas a situação é crítica hoje. É crítica na globalização, principalmente no Brasil. Eu penso de uma forma diferente, porque eu conheço desde a agricultura, eu conheço através das empresas, vereador Olívio, como trabalhei como ferramenteiro, como torneiro mecânico, como desenvolver uma empresa. É necessário hoje um incentivo à pequena e média empresa. E as pequenas empresas só assim vai dar condições aos nossos jovens de hoje. Porque na situação do juro acabou fechando as microempresas. E eu defendo uma teoria de apostar na pequena e na média empresa, com juros baixos, a mesma forma também na agricultura. Porque viajando pelo interior de São Paulo, a gente observa que só hoje está restando lá os fazendeiros.
porque não houve incentivo aos agricultores. Pessoa que tinha pequenos lotes foi comprado ou tomado pelos bancos. Então, porque é uma política completamente errada. Mas temos como mudar. Como mudamos o Taboão da Serra desde 1996, entrada em 97, com vereadores, com a administração, trabalhando junto. Eu tenho certeza que na Câmara Federal vamos poder lutar e fazer muito pela nossa região do Taboão da Serra e pelo nosso Brasil. E tenho certeza que os novos representantes até a Assembleia Legislativa vai ter que fazer muito pela nossa região, porque hoje nós temos força, nós temos peso para cobrar tanto da Assembleia Legislativa, como do Governo do Estado, como do Presidente da República. Então tenho certeza, meus amigos, para concluir, senhor presidente, peço aos companheiros vereadores, a todas as lideranças que estão presentes, a importância do pensamento do voto do dia 6 de outubro. Pensar em quem é da região, que pode defender a região, porque é o momento dos oportunistas. E oportunistas nós temos que falar não. Então aqui eu creio, porque eu confio em vocês e confio em toda a nossa região. Muito obrigado, meus amigos. Concedo a palavra ao ilustre vereador Antônio Carlos Fenólio, da liderança do PV. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, eu queria primeiro particularmente agradecer as manifestações aqui relacionadas à minha pessoa. Vereador Olívio, que nem citou o nome, mas eu percebi a sensibilidade do Olívio, que passou pela mesma dor. O que a dona Irani deve ter passado? A minha mulher não se recuperou ainda, Olívio. Então, entendi que o Olívio, até na sensibilidade dele, omitiu os nomes, os fatos. Agradeço ao Paulo Silas, a vereadora Arlete também, mais ainda a Arlete, que tocou fundo, porque falou da minha mamãe, que vai fazer 89 anos amanhã. Uma pessoa que, por quem é lógico que eu nutro a maior do meu carinho e do meu amor. Mas eu queria aqui, também acompanhando todas as falas aqui dos vereadores, fazer um reparo, vereador Maurício. A sua fala, uma fala que começou mal, mas terminou com muita sabedoria. Eu acho que nenhum dos vereadores aqui é resultado de pôquer. Nenhum de nós eleitos aqui somos resultados de roleta. Nenhum de nós aqui somos resultado do jogo do azar. Mas eu entendi na minha pequenez, doutor Maurício, eu não alcanço então os altos raciocínios. Mas o senhor terminou bem quando o senhor começou a falar para o povo aqui raciocinar, refletir, pensar na hora do seu voto, para que a gente possa construir uma nova esperança para a nossa população através das eleições. E muitos dos que estão aqui serão vereadores daqui a 2 anos, serão prefeitos, e isso vai se renovando, e através dessa prática e desse exercício que nós precisamos acreditar no futuro. O presidente da República não pode ficar refém de um Congresso Nacional e nem o Congresso Nacional ser chantagista. Nós temos hoje uma democracia conquistada historicamente, até na Revolução Francesa, que pregava a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e nós precisamos buscar no equilíbrio do executivo, como o legislativo e o judiciário, a felicidade da nação. Queria ainda dizer aqui a todos que a nossa guarda está completando 10 anos de vida. Tive a felicidade de ser vereador aqui na hora de votar para criar a guarda municipal. E pude, ao longo dos anos, usufruir dos serviços da guarda. Quando diretor de escola, a guarda estava lá na escola, estava lá fazendo as suas visitas permanentes na entrada e saída dos alunos às 11 horas da noite, na porta da escola, ajudando a dar segurança. Então eu queria fazer um apelo aqui. Nós temos 3 candidatos nas próximas eleições: Carlos Andrade, o vereador Paulo Silas e o vereador Natal. Coloquem na defesa das suas plataformas recursos para os municípios, dinheiro para os municípios. Se os senhores não forem eleitos, candidatos dos seus partidos serão eleitos com os votos dos senhores. Coloquem lá nas plataformas para trazer dinheiro. O dinheiro da educação no município rende mais do que na mão do Estado.
O dinheiro no município para a saúde rende mais do que na segurança pública. Está provado. Um corpo de guarda de 100 homens, competente, dá para treinar, dá para separar o joio do trigo, dá para fazer bem feito uma segurança. Onde meu filho foi resgatado foi lá na rua do motel Morumbi, num lugar ermo, quase na divisa do Embu, um lugar que ninguém passa. A guarda chegou lá e percebeu um carro mal estacionado, teve a sensibilidade de se dirigir para o local. Depois de a sorte, Deus, o anjo da guarda, tudo isso estava junto com meu filho e fez com que voltassem para o veículo, e na hora que foram, viram a guarda, saíram correndo, meu filho tropeçou, caiu. Eu quero pular o pior pedaço, mas quero contar aqui a história relacionada, quando já estavam chegando aqui na delegacia, quando já estavam outras viaturas da Guarda Municipal que já tinham detido um dos miliantes, chegando aqui, que meu filho falou: posso ligar para o meu pai? Pode ligar para o seu pai. Então, ele estava precisando, não roubaram seu celular? Não, meu celular não. Aí meu filho me ligou, e aí perguntaram: quem que é seu pai? Aí que ele foi falar que o pai era o professor Fenólio. Então não houve uma proteção indevida por ser filho de vereador. O pior já tinha passado, e aí ele não quis dar a identidade dele. A guarda foi correta, limpa, íntegra, agiu com competência e com profissionalismo, e bem foi colocado aqui pelo vereador Olívio. Eu fiquei na delegacia por 3 horas, saí às 3 horas da madrugada, meu filho ainda ficou até às 5 horas da manhã, presidente. Uma ocorrência pela Polícia Militar. Uma pessoa bêbada que tinha brigado com a mulher, que depois de 1h30, esse tanto, saiu abraçado com a mulher e foram embora. Isso a Polícia Militar fez naquela madrugada. A nossa guarda já tinha resolvido um sequestro relâmpago e resolveu também essa questão do meu filho, sem saber até que era meu filho. E então rendo também aqui, na mesma teia da Arlete, do Olívio, do Paulo Silas, de todos aqueles. O município tem um corpo de segurança excelente na nossa Guarda Municipal. Está completando 10 anos de glória, de história, de 11 anos de vida, de defesa da nossa população, da nossa comunidade. Numa rua onde estava lá abandonado o carro do meu filho, não dá para acreditar que meia-noite passaram por lá. Não dá para acreditar. E a guarda passou por lá. Eficiência, competência. Isso traz, nesse mar de insegurança, alguma tranquilidade às famílias. Por isso também rendo aqui as minhas homenagens a todas essas pessoas. O Estado, senhor presidente, tem que desaparecer. O dinheiro do Estado não precisa mais ficar na mão do Estado. Nós vamos viver ainda o dia em que o nosso país terá a União e os municípios. A União e os municípios. Por conta de nação, de um povo, nós precisamos da nação. Mas a figura dos estados precisa desaparecer. O dinheiro tem que ficar na mão das cidades, dos munícipes. Temos como um corpo de guarda competente. Se tem mais recurso, vereador Carlos Andrade, se tem mais recurso, vereador Paulo Silas, se tem mais recurso, vereador Natal, que são os candidatos aqui nas próximas eleições, se os municípios têm mais recursos, farão com que o povo desse país seja mais feliz e tenha mais condições de vida digna na nossa pátria. Muito obrigado. A palavra ao nosso vereador, doutor Tavares. Baseado no artigo 102, solicito a palavra à liderança do PSDB. Passo a palavra ao meu liderado Paulo Félix. Agradeço a deferência. Antes quero registrar presente o senhor Luiz Alberto de Oliveiras, do Alcides, Sítio das Matas. Muito obrigado pela presença. E também da nossa poeta Joana Ramalho. Muito obrigado pela presença e pelos poemas que nos mandou. Peço ao vice-presidente para que assuma a presidência dos trabalhos, para que eu possa usar a tribuna. Primeiro, eu assumo os trabalhos da casa e passo a palavra ao vereador Paulo Souza Félix para que faça o uso da palavra. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores, representantes da imprensa, lideranças presentes, professor Fenólio, Olívio Nóbrega, 2 vereadores que passaram aqui pelo tormento de ter seus filhos sequestrados. Cada vez que nós ouvimos uma coisa dessa, que dá um arrepio no coração de cada pai e cada mãe que está assistindo, ouvindo esta sessão. Se ninguém deseja para o seu pior inimigo que o seu filho, o seu bem mais querido,
passe por momentos como esse na mão de marginais. Então, nesse episódio, no vereador Antônio Carlos Fenólio, eu quero pedir a todos os parlamentares, as senhoras e senhores, uma salva de palmas para a Guarda Municipal de Taboão da Serra, que cumpre seu papel aqui de forma heróica. Eu ouço muito essa questão da segurança, nós sabemos que segurança está ligada à política. Não se dá para discutir segurança sem política, e sem política social. Nós sabemos que a violência não é só com polícia que se resolve. Nós resolvemos a segurança, a violência, com emprego, com educação, com condições melhores de vida para o nosso povo. Hoje, na periferia, é mais fácil o jovem encontrar uma arma do que um emprego. E não adianta nós sairmos para a rua para fazer constatação. Constatação todo mundo faz. Agora, nós não fomos eleitos vereadores para fazer constatação. Nós fomos eleitos para apresentar soluções. Nós não temos que ter essa postura defensiva. Olha, mas está acontecendo. Está acontecendo, o que é que nós vamos fazer? Na questão da segurança, nós ouvimos aí na política um candidato que fala que é rota na rua. Nós não precisamos de rota na rua. Nós vamos dar guarda municipal na rua, aparelhada, como está sendo, treinada e aumentar o seu efetivo. Porque na guarda nós não escutamos história de corrupção, de propina. Nós não vemos um integrante da guarda na televisão e no jornal sendo preso por ficar aí expropriando ninguém. Nós temos uma guarda honrada. Então, vereador Paulo Silva, essa rodinha que o senhor passou lá no Jardim Maria Luísa, se é a rota que está lá, orientação do senhor Paulo Maluf, que muita gente defende aqui, ela ia chegar lá para dar rajada de metralhadora, para espancar como espancou no passado. Quem vota em Maluf quer a polícia batendo no povo. Não quer polícia que vá fazer a polícia preventiva e ostensiva, não. Polícia para meter o cacete no governo do Maluf. E tem gente que faz discurso a favor do povo e vota no Maluf. Que é do jeitinho do rouba, mas faz. Quem rouba não faz. Tem que fazer e não roubar. Então o candidato, quando vier aqui ao vereador, fala que ele está apoiando também. Que fica com esse discurso que tem dó do povo e põe um cacetete ou metralhadora na urna e uma licença para matar. Nós não queremos isso. Nós queremos essa guarda. Nós queremos a polícia municipal, como em Nova York, com tolerância zero, que reduziu o crime na cidade de Nova York. Polícia municipal. Tem que dar poder de polícia para a guarda municipal. Tem que dar poder de polícia, porque a nossa guarda sabe onde está o problema da violência. Ela conhece. Ela sabe quem é o cidadão de bem e quem é o marginal. Ela conhece, ela sabe. Veio do meio do nosso povo. Estão sendo treinados agora mais 20 integrantes para a Guarda Municipal. 16 homens e 4 mulheres. Que tem pistola 380, colete à prova de bala, que estão fazendo curso de primeiros socorros, de incêndio, contra incêndio. Nós precisamos de gente assim. Nós não precisamos de gente com licença para matar, para espancar. Nós temos que ter o exemplo da Guarda Civil Municipal, que meia-noite passou no lugar ermo e encontrou seu filho, graças a Deus, porque Deus guiou esses homens para aquele lugar, onde estava o vosso filho, Fernando. Nós estamos apoiando, por exemplo, o José Serra. Tem gente que fala, eu não sei, vamos esperar. Hoje não, já saiu a pesquisa do Ibope. Saiu o Vox Populi hoje, acaba de sair no Jornal Nacional a outra pesquisa Ibope. Lula 35, Ciro Gomes 21, Serra 17, Garotinho 11. Empate técnico entre Serra e Ciro. Por quê? Porque o povo começou a perceber que nós não queremos Argentina. Nós não queremos a argentinização, a colombianização do Brasil. Nós queremos mudança com segurança. Nós não queremos aventura. O Brasil não pode ser mais cobaia de ninguém. Porque a Argentina votou num presidente da República, chamado Fernando de la Rúa, renunciou. Sabe quem assumiu, quem está lá? O segundo colocado, Eduardo Duhalde. Foi chamado às pressas porque o povo escolheu um presidente fraco,
que jogou a Argentina no abismo. Hoje, de cada 4 argentinos, um está passando fome, agora. E nós não podemos errar. E aqui na nossa região, nós temos dito, temos que eleger um deputado que tenha compromisso com o Tabuão, com o seu progresso, com o desenvolvimento com a região. Não falamos mal de candidatos, vereador Paulo Silva, Vossa Excelência pode ter certeza, e Vossa Excelência está andando na rua. Vossa Excelência sabe que nós não falamos mal do senhor, não falamos mal do Carlos Andrade, temos encontrado o voto dos senhores, temos andado com o Natal, nós estamos falando bem do nosso candidato. E nós entendemos que o melhor para Tabuão, o melhor para a região, é eleger a Analice Fernandes. É pôr uma mulher no poder que tem compromisso com a história de Tabuão e tem compromisso com a história da região. E não temos vergonha de falar. Temos que ter firmeza ao dizer as bandeiras que nós defendemos para encerrar, senhor presidente. Porque nós não podemos ter vergonha. Nós temos que ter consciência política e dizer que a realidade está aí para ser mudada. Quando eu vejo o grupo de jovens na periferia, nós temos que levar palavra de esperança para eles. Que é possível um futuro melhor. Que nós estamos transformando a cidade. Estamos trazendo empresas. Vamos gerar emprego, vamos gerar riqueza. Estamos lá colocando esgoto no Samorrites. Isso é cidadania. Nós vamos construir o posto de saúde do Maria Helena. Nós inauguramos 3 escolas esse ano. Construir escolas hoje é fechar cadeias amanhã. Então nós estamos trabalhando, estamos produzindo e nós sabemos que o povo é o juízo final. Mas não podemos ter essa imagem derrotista. O Brasil é grande, São Paulo é grande e Tabuão é muito grande. Vamos acreditar no nosso povo, vamos acreditar nas nossas instituições e cumprimento mais uma vez os integrantes da nossa gloriosa Guarda Municipal de Taboão da Serra. Muito obrigado. Presidência, passa a palavra ao vereador do prefeito Valverde Bandeira Caboré. Convido o vereador Paulo Souza Félix para dar continuidade no trabalho. Senhor presidente, caros companheiros, público e imprensa presente. Ouvindo o discurso, tanto da oposição como da situação, tem algumas questões que têm que estar na ordem do dia a nível nacional. Então, o companheiro Paulo Silas passa por uma construção e verá um grupo de jovens, e eu também tenho filhos jovens, isso me preocupa, usando drogas. Em contrapartida, os burocratas desse país defendem que os menores não podem trabalhar. A partir daí, mas ele pode assaltar, pode matar pai de família, mas ele não pode se profissionalizar, porque a lei não permite. Existem os burocratas, e todos aqui sabem, as pessoas de meia idade, e eu já estou na casa dos 50, eu nunca vi falar que trabalho matasse ninguém. Então os burocratas deste país, aqueles que usam a desgraça do povo para se promover, para ter o discurso fácil, defendem que menores não precisam trabalhar, porque ele vai ser explorados, como é explorado lá nas minas de carvão de Minas Gerais. Mas de uma empresa, até com a supervisão da promotoria pública, o garoto com 16 anos pode muito bem trabalhar ali na Cimpal, embalando peças e levando sustento para casa, mas não pode. A lei não permite, e o Congresso vota isso, porque os filhos dos congressistas, tá, não precisam realmente trabalhar, mas pode tocar fogo no índio, né? Pode pegar um índio dormindo lá em Brasília e tocar fogo. Mas não pode trabalhar. Então, esse discurso de proteger o menor, tá, eu sou um pouco mais radical. Eu acho que nós temos que votar, por exemplo, existe uma lei no RDR, Regulamento Disciplinar do Exército, que diz que o cidadão, o jovem, quando está servindo o Exército, ele tem estabilidade de emprego. E o patrão não é bobo, porque sabe que no documento do garoto, ele tem 17 anos e 6 meses, ele vai servir o Exército. Se lhe dá uma estabilidade, a empresa não pega esse jovem, e eu tenho filho jovem, que não consegue emprego por conta disso, por conta de uma lei irresponsável.
Porque tem muita gente falando, não, mas o menor não pode trabalhar, mas pode usar crack, pode servir, como a Rede Globo mostra todo dia, lá no Rio de Janeiro, eles com um fuzil nas costas, isso pode, trabalhar não pode. Então, companheiro Natal, se o senhor chegar lá, eu espero que o senhor chegue, o senhor tem que trabalhar para mudar essa lei, porque essa lei é mentirosa. É a mesma coisa na questão da guarda municipal. Eu já deixei claro, e é bom que a guarda grave o que eu vou falar aqui. Eu não vou votar o estatuto da guarda a toque de caixa. Não vou, não. E eu vou votar depois de uma discussão séria com os guardas. Até porque tem muita coisa, e aí, se encher a casa de guarda, eu não vou votar só porque vai estar cheio de guarda aqui dentro. Não, eu vou votar discutindo o que realmente interessa ao pai de família. Por exemplo, alguns guardas perderam a vida no trocando tiro com marginais. Como é que está a família desses guardas? Qual é o seguro que foi dado a essas famílias? Eu não sei. Está sendo discutido isso? Qual é a garantia da escolaridade aos filhos desse guarda? Eu não sei. Eu não conheço. O adicional de periculosidade. Porque está lidando com arma e lidando com bandido. Eu entendo que ele tem direito à periculosidade. Foi discutido por quem? Não sei. Quem está fazendo o estatuto da guarda? Não conheço. É meia dúzia de advogados, engravatados, picaretados. É isso? Eu não vou votar só porque foi o advogado que fez. Eu não. Não tenho nada contra o advogado. Mas eu não vou votar porque foi o advogado que fez. Eu vou votar com a minha consciência. Até porque, quando o guarda é assassinado, vai muita gente lá no enterro, chora, aquele chorinho de crocodilo, mas depois nós não procuramos saber em que estado, em que situação ficou a família desse guarda, os filhos desse guarda. E eu estou falando não é só do guarda não, do cidadão como um todo. Mas o guarda corre mais risco porque ele está no confronto direto com marginais. Esse é o grande problema. Nós precisamos discutir essa questão. Eu não quero fazer média com guarda, até porque eu não tenho voto lá na guarda, tá? Eu acho que não tem. Não estou preocupado também com a guarda. Estou preocupado em discutir com seriedade. Quero deixar bem claro para a guarda que eu só voto o estatuto depois de esmiuçar e levar esse estatuto para uma discussão, inclusive dentro do sindicato a qual eu pertenço, para ver quais são as indicações, o que eu devo ou não devo votar. Não vou votar toque de caixa, se encher aqui de guarda, não é isso. Tá? Então não espere o meu voto a toque de caixa. Vou votar com a minha consciência, como vou votar. Tem coisa aqui que eu voto contra, e às vezes as pessoas falam, mas o Caburé votou contra. Sabe por quê? Porque tem coisa que eu não concordo. Eu não vou votar porque os outros querem, eu vou votar naquilo que eu acho que é melhor. Estou disposto a abrir a discussão com guarda, com outros tipos de categoria profissional, com metalúrgico, com químico, com quem quer que seja. Mas não vou votar em momento nenhum a toque de caixa aqui, porque para satisfazer um ou dois. Até porque na guarda tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Tá? No passado eu tinha um picareta do comandante, um tal de Bruno, enquanto os guardas estavam com os carros velhos rodando pela cidade, aquele bandido maldito levava a viatura para a casa dele para passear. Ele passeava com a Blazer, enquanto os carros estavam quebrados aí. E os guardas que me dispôs, tá? Se quiser desculpar também, porque eu não tenho satisfação de dar para a guarda nem para ninguém. Enquanto os guardas estavam com o carro quebrado, o comandante estava indo para São Paulo de Blazer. Então a Blazer é para ficar aqui para correr atrás de vagabundo, não para levar vagabundo para casa. Obrigado. Quero registrar a presença do Fred do Correio da Psirica. Muito obrigado pela presença. Está esgotado o 102. Consulta o senhor secretário se temos oradores inscritos para essa parte da sessão. Senhor presidente, como não posso usar do artigo 102, eu vou usar da inscrição, mas eu não vou falar mais que 5 minutos. Este vereador da inscrição não posso usar por não ser líder. Vereador Maurício, meu líder, o vereador Natal, já usou do artigo 102 e eu uso da inscrição. Pela inscrição, este vereador está inscrito, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Eloy. Vossa Excelência, usa a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereador Maurício, que acompanha a minha atuação nesse parlamento hoje a par e passo.
público e imprensa. Dessa tribuna, senhor presidente, porque também eu vi atentamente meus companheiros e não posso aqui deixar de manifestar também o meu pensamento. Quero começar falando da questão das eleições do país, que ainda não definiu meu candidato a presidente da República, mas quero aqui dizer também que vejo com muita simpatia a candidatura do José Serra. Não pelo Fernando Henrique Cardoso, que na minha avaliação já não teve o meu voto nas eleições passadas, mas porque eu vejo uma grande distância entre José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Na formação ideológica, inclusive, há uma grande distância. O Serra foi exilado, foi preso político, foi exilado, fez movimento estudantil num momento de ditadura militar, foi presidente da União Nacional dos Estudantes, a qual tive a honra também de participar do movimento estudantil. Então, por formação política, eu acho que o melhor hoje, e analisando os outros candidatos, analisando Ciro Gomes, analisando Luiz Inácio Lula, do PT, vejo que o José Serra é o candidato mais comprometido com as causas populares, com a democracia do nosso país. Não quer dizer que já esteja definindo aqui o meu voto, o meu apoio ao José Serra, mas quero dizer que esse crescimento que ele tem na pesquisa é uma justiça, senhor presidente, é uma justiça que o povo está fazendo, e pela atitude dele como democrata, como uma pessoa transparente, honesta, correta, e que não está aí a qualquer preço para ser presidente da República. Muito pelo contrário, tem os seus objetivos como ideologia. E quero dizer aqui também que tive a honra e a grata satisfação de participar no último domingo, dia 25, da inauguração de mais uma escola lá na região de São Judas, Maria Helena, Jardim Salete, da qual participou o vereador presidente da casa, Paulo Félix, Alex Silva, o professor Fenólio, que inclusive comentou do rascunho que teve, né? Fez, né, professor? A respeito daquela escola, enquanto era secretário da cidade, secretário de Educação. O vereador Natal esteve presente também, não pôde usar da palavra, participar da mesa com a gente pelo fato de ser candidato a deputado federal, mas esteve presente lá também, porque também participou da reivindicação. Vereador Ismael de Macedo, vereador Marco Porta, vereador Savazzi, vereador Olívio estiveram presentes, e o vereador Walter, que são os vereadores que brigaram, como foi colocado no povo que estava ali presente, mais de 1.500 pessoas. A Analice Fernandes também não pôde participar em função de ser candidato, não pôde participar da inauguração da obra. E foi colocado o empenho desses vereadores que dão sustentação, que é uma luta antiga, é uma reivindicação muito antiga, já de mais de 5, 6 anos, mas esta Câmara teve uma participação decisiva também com relação à construção daquela escola. Então, mais uma escola que nós ganhamos, aquela região ganha, a região do Jardim São Judas, graças a Deus, uma região onde eu tenho atuação, que é o São Judas, Escândia, Panorama, Maria Helena. O vereador Caboré também esteve presente, que é do Jardim Salete, então aquela região ganha muito com isso, e agora, até o final do ano, se Deus quiser, senhores, vamos estar construindo, viu, vereador Maurício? Que é bom se colocar na tribuna também o que é feito na cidade. Mais um posto de saúde para aquela região, que deve ficar ali nas imediações ali do Samuítes, Indiana, Salete, para atender aquela comunidade. Então, que a oposição acompanhe de perto também esses avanços, esse desenvolvimento que está tendo na nossa cidade. Que é como eu coloco sempre nessa tribuna. Fiz oposição, mas fiz uma oposição durante 2 anos, sozinho na oposição, mas uma oposição consciente e coerente acima de tudo. Na hora que eu vi que a cidade tinha como crescer e que existe um prefeito lá embaixo na administração, que está administrando a cidade, que tem a vontade de ver de fazer essa cidade crescer, aí eu resolvi dar apoio. Aí eu falei, Fernando Fernandes, vamos trabalhar junto. Eu tenho uma atuação grande na região da periferia, e é lá onde eu canalizo o meu trabalho, eu direciono para aquela região, na maioria das vezes, nas emendas do orçamento, na LDO. Então, a região cresceu muito. Paulo Silas, que também conhece bem a periferia, sabe disso, que a cidade cresceu muito, mas 80% ou mais do crescimento da nossa cidade se deu lá na região da periferia. Graças a Deus. E com relação à guarda, eu quero aqui também, o professor Fenólio que deu testemunho aqui, eu também quero aqui fazer as minhas considerações com relação à guarda municipal. Nossa guarda municipal
de que realmente tem feito o que a nossa polícia não faz. A Polícia Civil e Militar não faz. A Guarda Municipal hoje tem feito ronda, tem enfrentado bandido na rua. E às vezes, senhor presidente, senhores vereadores, às vezes sem as menores condições de infraestrutura, até de preparo para enfrentar a criminalidade. Mas ai de nós, senhores, ai da nossa cidade, se não fosse esses guardas municipais. Quero aqui parabenizar também o secretário de governo, ex-vereador presidente dessa casa, Salvador Bisato, que tem feito um trabalho, até onde eu tenho acompanhado, um pouco de longe, mas um trabalho também muito bem feito, muito bem realizado à frente da Guarda Municipal, aí com algumas reivindicações. E esse estatuto, senhores, é uma coisa que nós temos que votar urgentemente. Urgentemente, porque como foi colocado aqui por alguns companheiros, nós não podemos mais deixar que os nossos guardas vão enfrentar a criminalidade, fazer esse papel de polícia sem leis que garantam o direito desses cidadãos e da família deles. Tem que ser garantido em lei, tem que estar garantido. Então, urge, presidente, é urgentemente a votação desse estatuto para que eles tenham condições. Tem um projeto de lei também tramitando lá no Congresso, a gente sabe disso. O senador apresentou um projeto de lei dando poder de polícia à Guarda Municipal. Também estamos aguardando ansiosamente, porque é como foi dito aqui, a Guarda, além de conhecer os problemas da nossa cidade, de ter a convivência diária e de não ser corrompido, conforme colocou o presidente aqui, como nós vimos na polícia de hoje, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, ainda tem mais uma vantagem, senhor presidente, que a Guarda nós temos também como fiscalizar. Isso é importante também, senhores vereadores. Que a Polícia Civil, se nós formos fazer uma reclamação para a Polícia Civil, a quem nós vamos reclamar, vereador Paulo Silas, da Polícia Civil? Governo do Estado, até chegar a reclamação, e sabe-se lá se vai tomar uma providência ou não, a Polícia Militar da mesma forma. A Guarda Civil não. A Guarda Civil, nós temos aqui o comandante da Guarda, no primeiro momento, o secretário do governo, depois o prefeito e a Câmara, acima de tudo, que comanda e fiscaliza. Obrigado pela tolerância, senhor presidente, mas quero também testemunhar, professor Tremário, que quando eu preciso da polícia, eu não chamo a polícia militar nem civil. Eu aciono esses meninos da Guarda que estão de parabéns pelo trabalho que vem realizando. Muito obrigado. Por isso que a PM não está funcionando. O secretário temos inscritos, não havendo mais inscritos, ordem. Ah, é verdade. É verdade. Venha no operador que veio a palavra. Foi uma falha, um lapso da presidência. Você vai ter a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente, boa noite a todos. E o que me traz aqui é quando assuntos de ordem, principalmente ordem de segurança, que atinge todos, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, independente do seu grau de escolaridade, independente da sua situação financeira, todos nós estamos sujeitos a uma abordagem de meliança, a uma abordagem de gente que não tem o menor compromisso, a menor vergonha na cara. Eu não poderia deixar de ver essa tribuna, depois do discurso dos nobres vereadores, para constatar, até de certa forma, a parcela de culpa que tem hoje o PSDB em relação, principalmente, a esta questão de falta de segurança. A maioria dos parlamentares devem saber que tramita no Congresso Nacional desde 17 de junho de 99 uma emenda à PEC da deputada Zulaê Cobra, do governo do PSDB, que está travada desde o dia 17 de junho de 99, onde o presidente do Congresso Nacional, o senhor Aécio Neves, também do PSDB, principalmente quando houve a morte do Celso Daniel, do PT, quando houve uma comoção nacional e onde todos cobraram do presidente da República, do governo do Estado, uma ação mais enérgica em relação à segurança, houve um empurra-empurra, onde o Fernando Henrique Cardoso atribuía a questão da polícia sendo pertinente a um Estado. E onde, pasmem os senhores, a emenda da deputada a essa PEC, acontece que
querem eles uma unificação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ora, se é uma vontade do pessoal do governo, se está no Congresso Nacional há só 3 anos, indo para 4 anos, se em 4 anos o governo é do PSDB, a presidência do Congresso é do PSDB, e uma grande vontade política para aprovação é do PSDB, por que se não aprovou ainda uma emenda da PEC do próprio deputado, da deputada em questão do PSDB? Então há uma omissão por parte do governo, é uma vergonha o que ocorre hoje nas polícias, e se nós, parlamentares, povo, jornalistas, as pessoas que são presidentes de sociedades amigos de bairros, formadores de opinião, não nos atermos a esta questão de segurança, podemos estar num curto espaço, dando vazão para que o país caminhe a passos largos, principalmente para a mão do narcotráfico e para a mão do banditismo, como uma forma de tomar conta do nosso país. Nós temos, acima de tudo, um dever moral. Esse dever é estarmos atentos a ações, principalmente em Taboão da Serra, por parte da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar. Quando tive a oportunidade de ser secretário do então prefeito José Vicente Buscarini, quando nós tínhamos a guarda, num corpo não tão grande, nós víamos muito de perto as dificuldades que a mesma atravessava. E é inadmissível que não se tenha até hoje a guarda atribuída a um comandante. A guarda necessita ter um comandante e não estar atrelada a uma secretaria. A guarda precisa ter autonomia própria. A guarda precisa parar de ter perseguições internas. A guarda precisa ter inspetores que venham de encontro a esses guardas, votados e indicados pelos próprios guardas. A guarda precisa de parar de ter esse paternalismo nos concursos públicos, porque nós sabemos que há mulheres que passaram no concurso público para a guarda nessa cidade e de forma desrespeitosa não entraram na guarda. E quero aqui citar um caso de Lindalva Steffen, que passou no concurso para a guarda e por um erro do departamento pessoal da prefeitura, chamou-se um homem no local onde era uma vaga feminina. Estas questões que passam desapercebidas, muitas vezes acabam caindo no esquecimento. Então nós temos que ter algumas coisas, principalmente com os nossos olhos voltados. A guarda como um todo tem uma nota 10. Já foi tempo, e já teve tempo de denúncias até por este vereador, quando a guarda fechava padarias, quando a guarda fechava o Walmart, quando a guarda fechava supermercados. Todos nós somos sabedores do crescimento que a cidade atravessa, mas também não podemos tapar os nossos olhos. Quando os senhores se dirigirem ao shopping, o crescimento, o boom, pergunte para as pessoas que lá trabalham onde eles moram. A cada 5, 1 é de Taboão. Vão ao Walmart constatar como anda o Walmart. Eu não quero nem citar de tribuna. Vão ver com seus próprios olhos. Vão ao Extra e pergunte aos funcionários de cada 5, 1 é de Taboão. Então nós temos que ter uns olhos atentos para saber também, como já dito desta tribuna, que muitas vezes a questão de segurança, ela passa por outros fatores, e eu concordo em gênero, número e grau. Mas nós temos que ter uma política efetiva, voltada para o crescimento da cidade, com geração de emprego. Se nós estamos querendo visualizar um Taboão melhor, um estado melhor e um país melhor, nós temos que ter a ciência que todos nós temos a responsabilidade de colocarmos as mãos nas obras. Quando nós nos deparamos com alguma coisa que traz uma coisa trágica, tipo o que ocorreu sábado na pracinha, na 31 de março, onde aquele cidadão foi fuzilado com 6 tiros, e rapidamente nós vemos por parte da Guarda Municipal uma ação, onde todas as motos fecharam, onde foi pego e preso, passado 10 minutos na rua da delegacia, nós começamos a dar valor à corporação, porque é uma corporação, acima de tudo, do funcionário público. E diga de passagem, muito mal remunerado. Há muitos anos sem aumento por parte do Executivo, não só a Guarda como todo o funcionalismo, mas principalmente a Guarda. Não adianta só dar colete, não adianta só dar revólver. Nós temos que cobrar, independente da questão de eleição.
Nós temos que cobrar por parte dos parlamentares da Casa que esse estatuto venha logo, mesmo no período eleitoral. Que ele seja discutido nas comissões, que ele seja reunido as comissões, a Comissão de Segurança, a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Orçamento, e que se dê uma tratativa especial. Porque, ora, já apresentado por Vossa Excelência, quando aquela emenda ao requerimento que foi enviado ao Congresso Nacional, houve uma vontade unânime do Parlamento. Eu não vejo dificuldade como colocada pelo líder do prefeito, quando ele coloca da questão da guarda, do mau-caratismo, ou que as Blazer ou os carros levavam os vagabundos e seria para levar vagabundo. Eu vejo que o preço da pessoa que comete tal abuso, ela fica mal vista dentro da corporação. E nós, políticos, como a população, como as pessoas que têm no meio da guarda, os seus amigos, os seus informantes, os seus parentes, somos sabedores de como têm sido as perseguições individuais na guarda. Nós sabemos também que permeiam dezenas de processos administrativos com relação a guardas. Nós sabemos também que permeiam prisões em relação à guarda municipal. Nós somos sabedores que há guardas que têm tudo, que já foram expulsos da corporação. Mas não são por essas pessoas que nós temos que parametrar a guarda. Pelo contrário, nós temos que vir aqui e enaltecer o trabalho desses profissionais. Pessoas que se dedicam no seu cotidiano, muito mal remunerado, sem a menor condição financeira, muitas vezes, tomando dinheiro emprestado, porque se vocês não sabem, o maior índice de dinheiro emprestado hoje, infelizmente, tem sido dentro do funcionalismo municipal, por falta de salário, por falta de condições, e quase que cotidianamente nós recebemos dezenas de pessoas nos procurando e nos cobrando para que nós tomemos providências em relação a isso. E a guarda, e com a guarda, não é diferente. Principalmente as pessoas que têm hoje a atribuição de ser os inspetores, as pessoas que estão na madrugada, a base comunitária do Intercap, como cobrado pela imprensa, como cobrado pelo seu jornal, senhor Hamilton, quando o senhor fez aquela matéria, e aquela matéria era o que a população daquele local, a população do Intercap, esperava para uma localidade que estava jogada às traças. Quando houve a cobrança da imprensa, quando houve o empenho da força política, quando houve o empenho da sociedade Amigos de Bairro, veja o senhor lá, a tratativa como foi outra. Nós temos lá um posto onde as falhas existem, onde as rondas não são como a população mereceria e, acima de tudo, como gostaria que fosse. Mas, acima de tudo, nós sabemos fazer a leitura que a coisa evoluiu, que se tomou-se um rumo e que vem atendendo com dificuldade, mas na medida do possível, aquela população, principalmente daqueles jovens que estudam à noite no João Cali. Um lugar ermo, para concluir, senhor presidente, um lugar ermo, um bairro onde a interligação é com um bairro perigoso, um elo de São Paulo, João 23, onde este vereador é favorável sim a um estudo de várias bases, sejam comunitárias, sejam da GCM ou da Polícia Militar, mas que se nós, parlamentares, e principalmente nós, vereador Paulo Silas, vereador Natal e os demais que disputam uma vaga na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, como já dito aqui pelo vereador Fenório, que nos preocupemos em estar colocando e alocando verbas no orçamento, também temos que ter uma posição definida com relação às arbitrariedades, porque este vereador é contra o PROAR, onde o PM sai à rua e pratica a sua defesa, e ele, acima de tudo, está defendendo o munícipe e atira numa pessoa, e depois tem que responder e ser afastado 6 meses, me desculpe. Não vem nem de encontro à defesa da polícia. Então nós temos que saber e termos as tratativas pessoais, custe o que custar. Temos que vir aqui defender. Se o governo é bom, nós vamos defendê-lo. E todo bom tem a sua parcela de erro, a sua parcela de culpa. Hoje eu defendo o nome do doutor Antônio Pinheiro Pedro para o governo do Estado, porque sei da capacidade, acima de tudo, como promotor público, como advogado, principalmente da Associação Criminal do Estado de São Paulo, o quanto de contribuição positiva ele já deu e tem dado à população paulista. Agora, enquanto parlamentar de Taboão, cobrarei e participarei de tudo aquilo que for, não só em benefício do funcionário, mas principalmente
para trazer a nossa população já tão sofrida um pouco mais de segurança para a cidade. Obrigado. Não havendo mais oradores, quero agradecer a presença de todos. Antes queremos registrar a presença do Eliseu, do Charles, do Jornal SP Record. Muito obrigado pela presença. Agradecer a presença dos senhores, das senhoras, aos senhores parlamentares, aos representantes da imprensa e convidá-los para a sessão da próxima terça-feira. Está encerrada a sessão.